Tem momentos na nossa vida que parece que estamos sendo testados por Deus, parece que a fé é pouca e não temos resultado como esperamos. Os problemas nos cegam de tal maneira que não vemos o agir de Deus. A história de hoje é bem assim. Na savana africana, uma família de tigres passeava pela alta grama. Eles eram muito unidos e amorosos uns com os outros. A mamãe tigresa ensinava aos filhotes a importância da responsabilidade e da honestidade, enquanto o pai tigre mostrava a autoridade e a força. Além disso, os pais ensinavam aos filhotes a ter fé em Deus, o Criador de tudo. Certa manhã, a mãe tigresa falou aos seus filhotes sobre a importância de ter fé em Deus. Ela disse que a fé os guiaria pelo caminho certo na vida. Os filhotes entenderam a mensagem e decidiram seguir esse conselho. O mais velho fez da fé uma prioridade em sua vida. O tempo passou e os dois irmãos saíram para enfrentar o mundo sozinhos. O mais velho estava emocionado, pois sabia o segredo para ter uma vida maravilhosa: ter muita fé em Deus. Ele rezava todos os dias, passava tempo com Deus e compartilhava sua fé com todos que encontrava. Ele era forte em suas convicções e não permitia que nada abalasse sua fé. O tigre queria muito ser um devoto, pois achava que seria recompensado. Um dia, enquanto passeava na floresta, viu que ela estava em chamas. Ficou assustado e correu para longe do fogo. Mesmo se esforçando, não conseguia encontrar comida o suficiente, pois muitos animais tinham fugido ou morrido no incêndio. Foi um período difícil para ele, mas continuou a ter fé. Eventualmente, passou por tempos melhores nos seus sonhos, mas na realidade ainda enfrentava desafios. O tigre estava passando por um momento difícil e rezava com fé para que Deus o ajudasse. Ele achava que estava sofrendo por algum pecado que tinha cometido. Além da falta de comida, ele também percebeu que os animais que costumava caçar estavam desaparecendo. Isso fez com que insetos, que eram a comida desses animais, ficassem em abundância, mas o tigre não podia comê-los porque eram pequenos demais. Ele continuou a rezar por perdão e por uma solução para seus problemas. As dificuldades da vida deixaram o tigre ansioso e com medo do que poderia acontecer. Ele sempre pensava no pior, mas não perdia a esperança de que, se resistisse o suficiente, seria recompensado pela sua fé. No entanto, dia após dia, ele foi sendo desgastado pelos problemas, até chegar ao ponto em que não aguentava mais. Ele se perguntava por que suas preces não eram atendidas. Se sentia sozinho, sem entender se Deus o tinha abandonado. Desde que se tornou independente, não tinha mais visto sua mãe e seu irmão. Ele esperava receber uma vida maravilhosa, prometida pela sua fé, para visitá-los e compartilhar seu sucesso com eles. Mas a solidão e as provações estavam sendo difíceis de suportar. Então, ele decidiu procurar seu irmão, pois achava que ele também estava passando por um momento difícil. Ele foi em direção ao lugar para onde seu irmão mais novo se mudou depois do incêndio que destruiu parte da floresta onde viviam. Diferente dele, o irmão mais novo escolheu se afastar bastante daquele lugar, o que tornou difícil para o tigre desanimado encontrá-lo. Quando finalmente se reencontraram, ele se preparou para contar ao seu irmão todas as dificuldades que tinha passado e ouvir as histórias tristes que imaginava que o irmão mais novo também havia vivido. Mas para sua surpresa, encontrou seu irmão mais novo feliz e saudável, vivendo em um lugar bonito, com comida boa, uma família amorosa e sem faltar nada. O irmão mais novo contou sobre a vida maravilhosa que levava, agradecendo ao grande conselho da mãe. Eles se abraçaram felizes por estarem juntos novamente. Naquele momento, o animal infeliz não conseguiu fazer mais do que parabenizar seu irmão e dizer que também estava indo bem. Acreditava que a fé poderia superar qualquer obstáculo, mesmo que suas palavras fossem apenas uma maneira de esconder o que realmente pensava e sentia. O tigre mais velho não aguentou ficar com seu irmão por muito tempo e decidiu visitar sua mãe. Ele estava confuso com o sucesso de seu irmão sem sua presença e sentia a necessidade de perguntar e reclamar. Durante a visita, percebeu que compartilhava da mesma fé, mesmo que não rezasse muito nem falasse sobre Deus com amigos e familiares. Quando chegou na casa da mãe, ele contou tudo o que aconteceu e mostrou como tinha praticado sua fé. Comentou também que seu irmão não fazia o mesmo, mas, mesmo assim, estava se saindo bem. Ele pediu uma explicação à mãe, querendo que cumprissem as promessas feitas ou reconhecessem que era mentira.
A mãe ouviu atentamente seu filho e respondeu que a chave para uma vida maravilhosa é ter fé. Se não tiver fé, será difícil ter uma vida assim. O tigre estava agindo de acordo com suas crenças para demonstrar sua fé, rezando constantemente e pedindo para ser libertado de seus castigos. No entanto, as coisas não estavam dando certo. Sua mãe lhe explicou que, olhando de outra forma, ele poderia entender melhor a situação. Ela comparou a situação do tigre com a de um filho que vive com medo de seu pai, pensando que ele é vingativo e cruel. Se o filho agisse assim, será que teria fé no pai? O tigre não pôde fazer mais do que abaixar a cabeça. Deus é como um pai amoroso, explicou a tigresa mais velha. Ter fé nele significa acreditar em sua bondade e que tudo o que ele permite tem um motivo bom. O jovem tigre estava tão teimoso que não percebeu as oportunidades que Deus estava lhe dando. A floresta em que ele e seu irmão viviam já estava velha e seca, então Deus teve que levá-los para um lugar melhor. Ter fé em Deus significa acreditar que Ele sempre nos guiará para a verdade. Quem tem fé verdadeira não tem medo de ouvir opiniões diferentes, porque sabe que a verdade sempre aparecerá. Já conheci pessoas pessimistas que vivem com medo o tempo todo, mas dizem que têm muita fé. Porém, quem tem fé de verdade não pode agir assim, porque medo e desconfiança são o oposto da fé. Se confio em Deus, não devo pensar que Ele fará coisas ruins para mim. Essa atitude negativa só atrai mais problemas e nos impede de ver as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Diante da jornada da vida, é fundamental confiar em nossa própria capacidade e nos esforços que dedicamos para alcançar nossos objetivos. Contudo, é importante lembrar que também há uma força divina que nos guia e nos ampara nos momentos de dificuldade. A fé em Deus nos fortalece, nos dá esperança e nos ajuda a superar os desafios que surgem no caminho. Portanto, ao confiar em si mesmo e nas suas capacidades, não se esqueça de também confiar em Deus, pois é nessa união de esforços humanos e divinos que encontramos força, coragem e sabedoria para enfrentar os obstáculos da vida. Que a confiança em si mesmo e em Deus seja o alicerce sólido sobre o qual construímos o nosso caminho, rumo a uma vida mais plena e realizada. Comece a confiar mais em si mesmo e nas suas capacidades, e você vai ver como tudo vai melhorar na sua vida. Deus te abençoe.